up and try again. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta nessa semana que não teve nenhuma monotonia, né? Em nenhum lugar do mundo. Como sempre, nós estamos vivendo um dia após o outro. É uma surpresa, cada dia é um flash. Pois é. Mas isso é só o início das transformações. Nós estamos passando por transformações absurdamente incríveis e rápidas. Mas vamos lá. Vamos deixar esses assuntos políticos aí para o outro lado, porque a tesoura está trabalhando muito bem, dos dois lados, né? Eu sempre comento da censura do YouTube, às vezes eu tenho um vídeo com anotação lá, recebo um e-mail, em questão de microsegundos eles mandam uma advertência. A censura do meu canal é feita aí no Brasil, não é feita aqui na Holanda, não. Meu canal é dirigido para o público brasileiro, língua portuguesa e tal. Então, quem em bandeira é aí, não é aqui não. Pois é, mas não vamos falar hoje de um assunto que é uma lenda urbana, como se diz, é uma história incrível que deveria merecer um filme. Eu estava na Bahia há uns anos atrás, e foi em 2006, se eu não me engano, que essa história surgiu no YouTube. Naquela época não tinha canal monetizado nem nada, e a história surgiu de uma missão secreta da NASA, a Apollo 20. É uma história fantástica, eu gostaria muito que ela fosse verdade. Mas tem alguns pontos ali que a gente tem que investigar, apertar. Embora, como eu sempre comento nos vídeos, existem grandes verdades dentro de pequenas mentiras de grandes verdades, verdades misturadas com mentira, como é comum a NASA fazer, as agências de espionagem, etc., governamentais, seja em qualquer lugar do mundo, eles embolam as histórias e você tem que fazer uma mineração, ficar ali garimpando o que é que eles querem dizer, o que é que está o que é que existe nas entrelinhas. E de vez em quando aparece alguém e começa a falar sobre o assunto, mas também de uma forma codificada, embolada, né? E aí é que surge a história da Apollo 20. Vou contar para vocês agora. A história tem muita gente que já conhece, mas muita gente nunca ouviu falar, ou não acha mais no YouTube os vídeos originais. Os vídeos sumiram do YouTube, depois voltaram. A alegação de fraude feita por um artista francês, um artista plástico francês, esse cara desapareceu, ninguém sabe quem é, escafedeu-se. Eu vi uma única foto dele, depois sumiu, não tem mais nada, quer dizer, é cheio de mistérios, cheio de contra-informações, etc. Mas vamos começar o nosso vídeo já já. Antes eu quero dizer que, sobre comentários que se fazem no último vídeo, alguns comentários sobre a questão religiosa, é sempre esse problema, né? Eu nunca vi católico criar casa, quem cria casa é crente, ou turminha para criar casa. A ufologia, a religião e a política, elas estão assim. Não existe como separar. Elas são inseparáveis. Aonde está uma, está a outra. Não tem como. Agora há pouco tempo, são em todos os jornais do mundo, a NASA contratando bispos, padres, especialistas em várias áreas. Eu conheço padres que são engenheiros, eu conheço padres que são biólogos, eu conheço padres jesuítas que são especialistas em astrofísica. Chamaram uma série deles oficialmente. Se criou um departamento oficial para preparar a humanidade para quando acontecer a tão esperada declaração que nós não estamos sozinhos. E aí, cara pálida, você que fica falando aí que não pode falar de religião, vamos falar de ufologia? Ah, não enche. Cuidado com o diabo dentro da sua cueca, porque tem uma coisa, eles têm medo. É engraçado, a Igreja Católica deu um passo na frente, eu não estou aqui defendendo nenhuma nem outra, mas ela já deu um passo à frente. A outra ficou para trás, fica aí no saracoteando e chamando o capeta. Oh! E é por isso que elas estão fechando no mundo inteiro. Enfim, não tem nenhum problema. Elas são interligadas. Não se esqueça. Quem viver, verá. Outra coisa que é... Cuidado, você sofre risco de vida, meu amigo. Se você tivesse 1/10 da experiência de vida que eu tive, você ia fazer um sinalzinho para a morte. Eu não posso fazer aqui. Ela já tentou me beijar várias vezes. Tô nem aí. Eu já estou no final da viagem. Estou cagando solenemente para isso, tá ok? Eu tenho uma experiência de vida muito grande aí para trás. Enfim, vamos lá. É complicado, né? De vez em quando os caras ficam irritados, hein? Se incomodam. Mas é sempre essa turminha, né? A turma
Ai, meu Deus, ai, é o diabo, é o capeta. Cuidado com Satanás. Aliás, Lúcifer em holandês significa fósforo, viu? Já falei algumas vezes. Mas vamos começar o vídeo sobre a Apollo 20. Né? É muito interessante. É mais um bate-papo. É como se eu estivesse num bar em Santa Teresa, né, alguns anos atrás, tomando uma cerveja com os meus amigos, conversando, jogando conversa fora. Porque aqui é isso, é prepara pipoca, né? Às vezes nós falamos sério, às vezes nós vamos lá no Egito, na Grécia, na Suméria, falar sobre os Anunnakis, vamos rodando, fazendo esses loopings, né? Agora a história é com a nossa querida NASA. Vamos lá. Pois bem, vamos começar essa história interessantíssima. Ela surgiu em mais ou menos abril de 2007, por aí. Surgiu no YouTube, né, um denunciante chamado Retired FB, o aposentado FB. E aí chocou todo mundo. Teve gente que ficou polvorosa, né? Você vê, nessa época não tinha vídeo monetizado ainda. Então o camarada lançou esse vídeo, ele com uma revelação, filmagens e comentários postados lá. Tinha um outro site que publicava também, que publicou esses vídeos, que era revver.com. Então ele afirmava que era um cidadão chamado William Rutledge, que tinha sido comandante da Apollo 20. Ele foi piloto da Força Aérea Americana, da USAF, United States Air Force. Né? Então, e depois essa história foi replicada, ele mandou esses documentos para um jornalista italiano, Scantamburlo. Né? Ele tem um livro publicado sobre o assunto, está na Amazon, quem quiser ver lá, Apollo 20. E tem o outro também francês, muito ruim, a tradução muito ruim. Então, e tinha outro camarada também que recebia, que chamava-se Moonwalker 1966 Delta. Esse já afirmava ter sido um ex-astronauta da NASA e comandante da Apollo 19, em fevereiro de 1976. Essas duas supostas missões espaciais conjuntas e secretas foram feitas com a cooperação entre os Estados Unidos e, na época, a União Soviética. Houve uma missão conjunta com eles, uma coisa mais estranha que pode ter acontecido. Mas vamos lá, vamos continuar. Elas aconteceram? Algumas sim, outras não. Talvez. Né? Essas supostas missões espaciais conjuntas secretas dos Estados Unidos e da União Soviética tinham como alvo algumas anomalias lunares no outro lado da Lua, no lado oculto da Lua. E essa incrível história contém alguns núcleos de verdade por trás da controversa estratégia de divulgação, que nós já sabemos que é uma confusão incrível. Vídeos falsos, dados enganosos, aqueles dados enganosos, né? Tá tudo misturado aí, tudo embolado. Então, vamos ver que no livro dele, ele tem as suas opiniões, suas defesas, né? Da cronologia das pesquisas, com os artigos já publicados na rede, na web, né? A entrevista com os dois supostos comandantes e algumas revelações que nunca antes foram publicadas. Quem quiser, eu vou colocar o link aí embaixo, né? E tem os vídeos antigos também de 2006, 2007, também alguns sumiram do YouTube, depois andaram replicando esses vídeos e modificando, mas os originais ainda são encontrados. Então nós vamos ver, vamos fazer antes de começar a história da Apollo 20, uma cronologia dos voos lunares da Apollo, né? De como é que elas se desenvolveram. Vamos ver. Os fins dos voos à Lua foi uma coisa estúpida, repentina. Da noite para o dia acabou, não se fala mais no assunto e está aí até hoje. Estão tentando voltar, mandaram a Artemis agora com a cápsula Orion, não se vê quase filme nenhum, e todo mundo esquece que a China já está lá do outro lado com um jipinho no lado oculto da Lua, viu? Pois é, mas não sai na mídia, né? A mídia só fala do lançamento americano depois de meio século. Bom, o programa Apollo, o programa lunar Apollo, foi super bem sucedido e terminou com Apollo 17, supostamente. Embora 10 missões de pouso lunar tenham sido originalmente planejadas. Além disso, um programa de reconhecimento foi cancelado porque Apollo 13 teve que voltar para casa devido a uma explosão, né? E uma avaria na sua viagem de ida, ela passou pela Lua e voltou. Tem um filme maravilhoso sobre essa história da Apollo 13. Bom, as razões de custo não colam. Os Estados Unidos nunca teve problema de dinheiro. A NASA disse que era razões de custo. Eles disseram, nós já vimos o que nós queríamos, então não é razoável gastar muitos mais milhões de dólares na exploração lunar.
Acredite quem quiser, né? Tem que dar uma risada, né? Quá, quá, quá. Bom, quem também já achavam que era indesejável. Nós tivemos problemas na Lua e alguém lá disse assim, tipo, olha, nós já fechamos os olhos 6 vezes, então tá na hora de vocês irem embora agora, chega. Também não é por aí, né? Que os alienígenas falaram, sai daqui, isso aqui tem dono. Não, eles encontraram alguma coisa lá que era terrivelmente problemática e agora estão na corrida para ver quem pega primeiro, né? Quiseram fechar os olhos do mundo, entraram num acordo a nível de Estado entre a União Soviética na época e os Estados Unidos, aí inclui a França, a Inglaterra, etc. Para, olha, ninguém toca no assunto. Ninguém vai mais para lá. Agora acabou essa hegemonia, não existe, o domínio americano caiu, e nós estamos vendo que a China está na corrida, a Índia vai mandar uma nave, está lá, uma sonda espacial indiana está orbitando a Lua, a japonesa, da Estação Espacial Europeia, né, da Agência Espacial Europeia também, né, Índia, Japão, Agência Espacial Europeia e a China. Enquanto isso, a NASA dormiu, né, e o cachimbo caiu. Bases lunares, né? Missões lunares anteriores mostraram que a Lua ou é ou foi habitada e que várias bases alienígenas estão lá, são mantidas. Existem vários artigos, vários vídeos sobre isso também, assunto para mais de Metroche, né, que falam sobre isso. Então nós temos o pouso lunar da Apollo 10 foi no dia 10 de maio, da Apollo foi no dia 10 de maio de 1969. 2 meses depois teve a Apollo 11, foi o primeiro pouso na Lua. A Apollo 10 só circuncidou, voou em volta da Lua. É Jesus que esqueci a palavra do português. 4 meses depois, nós temos a Apollo 12, no dia 12 de novembro de 69. 5 meses depois, a falha da Apollo 13, olha só o espaço, 4 meses, 5 meses, e ela não pôde pousar, sofreu aquela explosão misteriosa, até hoje tem polêmica sobre o assunto. 9 meses depois, a Apollo 14, janeiro e fevereiro de 1971. 6 meses depois, a Apollo 15, né? Foi no dia 15 de agosto de 71, foi a primeira missão com um veículo lunar, com um jipinho, um Hoover, né? 8 meses depois, a Apollo 16, abril de 72. Olha, Sussa, é muito perto. 5 meses, 9 meses, 6 meses. Ele tinha um estoque de foguetes. Fabricavam vários. Não tinha problema. De repente teve, né? 8 meses depois, Apollo 17, que foi o último pouso oficial na Lua. 2 anos e 7 meses depois, tivemos a Apollo 18, que eles trocaram o nome, porque foi a manobra de atracação entre a Apollo e a Soyuz, a nave russa. Foi uma coisa espetacular. Uma nave russa e uma nave americana se encontraram no espaço, os astronautas dando a mão. Eu estou mostrando aí a foto no decorrer do vídeo, vocês vão ver essa equipe, né? Então nós tivemos isso em 18 de julho de 75, eu estava com 24 anos nessa época. Uau! Manobra de atracação da Apollo, parará. 7 meses depois, a Apollo 19, que também dizem que não houve, mas essa houve sim, mas era encarregada, direcionada para a Estação Espacial Skylab. Eles utilizaram foguetes e muitas missões foram secretas e missões tipicamente militares, né? Então nós temos a 19, ela supostamente falhou na missão lunar. 6 meses depois, então, seria a tal da Apollo 20, que teria sido lançada no dia 20 de agosto de 1976 para a recuperação e exploração de uma suposta nave caída no lado oculto da Lua, né, e recuperação de seres extraterrestres, né. Alguns anos após a Apollo 17, que foi em julho de 75, ocorreu um projeto de teste da Apollo Soyuz, né, desse encontro entre os russos e americanos. Essa manobra de atracação em que a cápsula da Apollo foi acoplada a uma cápsula da Soyuz numa órbita terrestre, ou seja, nada mais que uma manobra de atracação com sistemas diferentes, né? Tiveram que bolar as escotilhas que se encaixassem. E nós estávamos em plena Guerra Fria. Situação super tensa no mundo nessa época, como mais até do que está atualmente. O negócio estava barra pesada. Então é muito estranho. Não tem nada demais em 2 países se aproximarem, mas sendo quem era, houve alguma coisa ali por trás, né? Então essa missão, ela poderia ter sido chamada de Apollo 18. Ela recebeu outro nome por razões bem compreensíveis, né? Então eles usaram isso como símbolo da paz, mas que nunca houve. Eles continuaram nessa guerra até a queda da União Soviética e agora estamos aí de novo com ela, né?
Então foi um simbólico, para eles foi um ato de boa vontade, mas ninguém questionou mais essa missão. Quando é que aconteceram missões diferentes depois dessa, com o encontro de astronauta? Nunca mais, né? Só agora, depois com a Estação Espacial Internacional, é que os americanos passaram a usar as naves russas, porque eles mesmos não tinham naves até a chegada do Elon Musk, né, com a SpaceX. Até então era a nave russa que subia e descia, não tinha mais nave americana. Agora é que eles estão correndo. Então, nós vamos ver que uma coisa que se tenta assim, colocar desculpas era o fim abrupto da missão Apollo, né? Então, alguma coisa deve ter acontecido. Quando eles fizeram essa missão de acoplamento entre as naves russas e americanas, é porque alguma coisa grande deveria estar sendo realizada em conjunto, mas era segredo, né? Então, continuar aqui. Apolo 19, então nós vamos ver que a Apolo 19, eles dizem, se você quer manter que falhou, a missão falhou, houve um problema e não pôde ser realizada. Mas quando você quer manter uma missão secreta e que poucas pessoas conhecem e quer mantê-la o mais secreta possível, você declara que aquela missão foi um fracasso, né? Então mesmo os insiders, os caras que estariam lá dentro espionando, não fazem mais pergunta, acabou, a missão foi um fracasso, e assim eles ficam vivinhos, né? Não sofrem ameaça nenhuma, e apenas um círculo escolhido a dedo de algumas pessoas se conhecem o real teor da missão, né? E essas pessoas são mais fáceis de serem controladas. Então, é sempre muito compartimentado, uma não sabe o que o outro grupo está fazendo. Então, é possível que nessa você troca as transmissões, você inverte as frequências, troca as frequências e a missão continua. Isso tem muita história de missões que aconteceram e ninguém soube. E depois tem uma para apresentar para a imprensa, né? Então, esse conhecimento tinha que permanecer secreto. E o voo da Apolo 19 trouxe à tona conhecimentos que não se destinavam ao público. Eles foram lá, verificaram tudo bonitinho, outra vez, fotografaram, e a divulgação desse segredo possivelmente destruiria as estruturas de sustentação da nossa sociedade. E é claro que aqueles que estão no poder não querem desistir tão facilmente como agora, né? Veio o disco tic-tac, falou, estão aí, os aviões da Marinha, já abafaram tudo de novo. Então, eles não querem saber de divulgação, eles querem pegar o conhecimento que eles puderem absorver, tanto que tem muita empresa hoje em dia empresas particulares, mega empresas que estão trabalhando nessa pesquisa. Não, já saiu da mão do governo, já está na mão das grandes corporações. Isso já ficou na mão deles, isso é que é o perigoso. E eles querem apenas para o seu uso, para o seu benefício próprio, uma elite e para a guerra, né? Então, por esse motivo, a gente pode imaginar que também deve ter acontecido algumas missões para Marte, né, que foram descritas. A cápsula sumiu, a nave desapareceu, a nave deu problema, que na verdade não foi nada disso. A missão continuou secreta. Então, William Rutledge, que ele afirmou ter sido comandante da missão Apollo 20, ele nasceu na Bélgica em 1930, mas tinha cidadania americana. Em 1990, ele se exilou, diz ele, em Kigali, em Ruanda, na África. Eu não acredito. Tem a foto da casa dele, eu vou mostrar para vocês a foto dele, né, como piloto da Força Aérea Americana. Então ele foi contratado pela Força Aérea Americana, não era um camarada que entrou para trabalhar na NASA, ele foi contratado da Força Aérea Americana. A Força Aérea dos Estados Unidos disse que ele foi selecionado para Apollo 20 porque ele era um dos poucos pilotos que não acreditava em Deus, né? E o critério de seleção havia esse item, porque a pessoa não teria problemas em enfrentar a verdade, aquilo que ele ia encontrar pela frente, que iria abalar muito a crença de muita gente. E na sua entrevista com o jornalista italiano Luca Scantamburlo, ele fez declarações sobre Apolo 18 e Apolo 19. Eu só encontrei atualmente, porque sumiu tudo da web, eu encontrei num site alemão muita coisa sobre o assunto, não tem mais por aí não, só nesse site alemão. Então, ele diz que a Apolo 18 foi um projeto de teste da Apollo Soyuz, um ensaio geral antes de um pouso na Lua, e apresentaram ao mundo como um simples aperto de mão entre astronautas de nações inimigas, né? E assim, a Apolo 19 e a 20 seriam missões perigosas, né? Durante o voo de longo prazo, eles tiveram problemas na pressão de hélio no Landing Excursion Módulo, no LEM, que era alta, a placa de segurança teria explodido, teve alguns probleminhas técnicos que ele descreve no livro, mas eles conseguiram
chegar à Lua, aterrissar, né? Foi uma missão de 7 dias, né? Bem longa, e a telemetria foi controlada, quer dizer, elas não eram um tipo de voo que todo mundo poderia, na época, vários radioamadores espalhados pelo mundo, estações de radares, fazer a telemetria da missão. Então foi uma coisa bem planejada. Continuando aqui, estou fazendo um resumo porque é muito assunto. Só para deixar um detalhe para vocês, depois eu vou mostrando no final do vídeo algumas fotos, eu tenho alguns manuais da Apollo, manuais de pilotagem, do módulo espacial, tem tudo isso. Hoje você consegue comprar essas coisas. Assim como eu tenho também o manual do ônibus espacial. Apenas abrir uma boa taça de vinho, uma boa garrafa de vinho e degustar. Ficaria me divertindo. É muito interessante. Eles tinham uma tecnologia incrível. O sistema de computação das naves Apollo, analógicos, usava algoritmo, tinha que pegar o algoritmo escrito mesmo, lá, imputar no computador para poder fazer o serviço de navegação. Navegação visual era usado também, um telescópiozinho montado dentro da cápsula. É muito, muito, muito interessante. Como é que foram evoluindo, de repente, blum, acabou. Não, acabou. Não se fala mais no assunto, vai ficar esse foguetinho aqui, para cá, daqui, para cá, daqui, aqui no quintal. Ninguém sai mais daqui, né? Ok, a Rússia também foi informada sobre essa nave que teria caído lá na Lua, no lado oculto, né? Então, como na época eram as nações mais poderosas do planeta, como ainda são, agora tem a China, mas resolveram fazer uma missão conjunta para tentar recuperar alguma coisa dessa nave, né? Então, a tripulação da Apollo 19, que foi a que fez a primeira exploração, seria Stephanie Ellis, Alexei Sorokin, russo, e John Swigert, eram astronautas originais da equipe da Apollo 19. Depois eles foram trocados. Oficialmente, Stephanie Ellis morreu em um voo de treinamento em 1975. Dizem que ele não conseguia manter a boca fechada. Então você pode imaginar o que pode ter acontecido, né? Alexei, o astronauta russo, desapareceu um ano depois. John Swigert morreu de câncer em 82. Portanto, a equipe original, que estava a par da missão, né, foi toda apagada devidamente. Quem não falou morreu de velho, morreu de câncer. Pois é, tive que mudar de programa. A internet pifou. Está acontecendo muito aqui na Europa, por causa do problema em cima, o conflito que nós estamos tendo aqui perto, a 1.800 quilômetros daqui. Então a internet já teve problema na Alemanha, na Áustria, aqui também chega de noite, não dá para fazer nada. Eu tive que mudar o programa, estou no programa da Apple, mais leve do que o StreamYard. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem problema, né? Nós somos do garimpo e da trincheira. Qualquer coisa, a gente improvisa. Como diz lá o comandante Farinaz, do bunker Vietcong, né? Pois é, todos nós, a nossa geração está muito habituada com isso. Mas vamos continuar a falar sobre essa estranha história do Rutger, né? Eu encontrei a reportagem que ele fez, uma reportagem com o jornalista italiano, que também publicou um livro sobre o assunto, se encontra na Amazon, Apollo 20, né? Ele, na entrevista, o Scartambulo, né, que faz a reportagem com ele, desculpem, Luca Scantamburlo. Pois é, Luca Scantamburlo. Ele que jogou essa história na mídia, né, na imprensa, publicou o livro. E vários vídeos foram feitos em cima do assunto, vídeos falsos pra caramba. Não, quer dizer, mesmo o do Rutger pode ser falso, mas em cima do vídeo dele fizeram outros vídeos. Então essa entrevista foi feita em 1976. Minto. 25 de maio de 2007. Exatamente. 25 de maio de 2007. Né? Ele foi o astronauta da Apollo 20 em 1976. Então foi uma missão, como nós vimos agora, uma missão espacial conjunta, secreta, né, na Lua, resultando de uma colaboração americana-soviética ocorrida em agosto de 76. Então não vê que, né, as pessoas podem duvidar, mas há pouco tempo a agência federal americana, a National Reconnaissance Office, ela
especialista em reconhecimento aéreo, desclassificou uma série de documentos em 1992. E como eu comentei em outros vídeos, existem muito vídeo, muita coisa desclassificada que você pode consultar. Dá um trabalhão enorme, mas tem gente que vai lá. Tem que ir lá no site oficial e ver. Então houve uma cooperação, é possível que tenha havido uma cooperação russo-americana para encontrar uma enorme nave alienígena na parte oculta da Lua. William Rutledge, segundo a história dele, né, foi o comandante dessa missão. É um homem na época ele era da entrevista, né, ele era um homem de 76 anos e que morava em Ruanda, na África. Ele foi funcionário da Bell Laboratories, né, os laboratórios da Bell Aircraft, é uma fábrica de aviões famosa, de naves espaciais, e foi empregado da Força Aérea Americana, da USAF. Ele é o famoso Garganta Profunda. Então, desde abril de 2007, ele vinha divulgando informações e espalhando esses vídeos, né, e muito material fotográfico no YouTube, sobre a suposta missão espacial da Apollo 20. O nome dele era Retired FB, aposentado FB. E vamos ver agora, aí eu vou mostrar para vocês alguma coisa, como eu falei, o link vai estar lá embaixo, eu não posso colocar por questões de direitos autorais, né? Então, eu fiz um resumo da entrevista, porque não vai caber aqui toda a entrevista. Ele fala, então, a Apollo 20 foi para a Lua no dia 16 de agosto de 76, o destino era a cratera Isaac D, a sudoeste da cratera Delporte, do outro lado da Lua. A missão era sino-americana, a tripulação era William Rutledge, um ex-funcionário da Bell, Leona Snyder e Alexei Leonov, cosmonauta soviético. Esse se encontra esse cosmonauta, ele é real. Ele foi um ex-astronauta da missão Apollo-Soyuz, aquela que se encontraram no espaço, que foi feita um ano antes. Existem algumas inconsistências na memória de William Rutledge, mas o entrevistador fala, o italiano, Scartambulo, que era compreensível pensar que um velho de 76 anos, bom, 76 anos, eu tenho 71, não sou um velho, eu sou assim, que um velho de 76 anos está tentando lembrar fatos históricos e eventos de sua vida. Portanto, não me surpreende muito se Rutledge, por exemplo, errou ao falar sobre o ex-presidente russo Boris Yeltsin, que usou tanques e tropas de assalto durante essa revolução, foi uma espécie de uma guerra civil na Rússia, assaltou o parlamento. É que precisa ser feito em algum lugar aí, né? Tem um lugar aí que precisa passar por isso. Ele colocou os tanques lá e... Bom, isso aconteceu, ele disse que foi entre 95 e 94, mas na realidade foi em 93. Ele errou um ano. Acontece, eu também, tem coisa que eu não lembro mais da minha juventude, em que eu olhar os diários, ir lá futucar, ver fotografias, senão eu não consigo associar alguns acontecimentos com a data. Ele esteve na Rússia em 95 e 94, mas ele não lembra muita coisa, ele foi a convite, né, ele esteve em Moscou quando houve essa revolta, que os tanques dispararam contra o parlamento, e o entrevistador continua falando sobre o conhecimento dele de geologia. O Rutledge tinha um conhecimento muito grande de geologia, de química e da história da exploração espacial. Ele usava termos técnicos específicos da NASA, muito difícil de qualquer pessoa comum comentar, né? Falou sobre a constituição dos minerais, do feldspatoide, silicato aluminoso. Ele deu uma explicação completa sobre essa composição da área onde estava a suposta nave, da composição do solo. Então, o Scartambulo acredita que no testemunho de William Rutledge. Então ele diz, o estranho e grande objeto que existia do outro lado na Lua e sua forma, né, ele mostra que o objeto é visível em fotos da NASA, tiradas pela missão Apollo 15, qualquer um de vocês pode ver, eu vou dar as coordenadas aí, eu vou colocar as coordenadas, que então quem quiser ir lá pode olhar e futucar, ampliar à vontade. Parece um charuto encostado ao lado de uma cratera, levemente oblíquo, e a zona visível na filmagem é muito semelhante à região visível em algumas fotos originais da NASA, tiradas pela Apollo 15. Né? Então, esse foguete... Eu estou vendo aqui na reportagem, né, que ele fez, ele corrige as coordenadas. Eu estou colocando as coordenadas certas aí depois, na sequência do vídeo.
As fotos da NASA estão disponíveis no site Lunar and the Planetary Institute, LPI, em Houston. É um instituto de pesquisa que presta serviços de apoio à NASA e também à comunidade científica. As fotos são a AS15P9630 e a SAEAS15P9625 do Atlas de Imagens do projeto Apollo. E, além disso, é significativo que os links tenham sido fornecidos por William Rutledge como uma prova de como é que ele sabia de detalhes daquela foto panorâmica, porque são milhares e milhares e milhares de fotos que foram tiradas. É muita fotografia para ser analisada. E tem que analisar com equipamento especial para ampliar, colocar filtro, etc. Então, outra coisa que o jornalista acha é que o William Rutledge não estava ganhando dinheiro com isso. Uma terceira razão é a história detalhada que ele contou na entrevista, cheia de aspectos técnicos e outras especialidades coerentes entre si. Existem apenas algumas notas biográficas incompletas sobre os famosos astronautas da NASA, mas ele respondeu gentilmente a todas as perguntas que fiz a ele e sem hesitação e forneceu vários nomes dos supostos americanos e soviéticos envolvidos naquela missão. Alguns deles ainda estavam vivos na época e poderia ser interessante ter um contato com eles. A quarta razão que o jornalista italiano dá é a qualidade das filmagens no YouTube, que parecem consistentes com o equipamento da filmagem disponível durante os anos 70 e no início dos anos 80, não tinha nada digital, hein? Eu perguntei a um especialista, um amigo italiano, ele não dá o nome só das iniciais, FD, e ele diz o seguinte: olha, os pontos de luz superpostos e a trilha relativa mostram todas as características das falhas das câmeras de TV baseadas em um tubo do tipo Vidicom. A trilha é composta por uma persistência do sinal de vídeo dentro do tubo. Apesar desse ser um sistema obsoleto de tomada de TV, hoje em dia, né, a empresa Hamamatsu, ele dá um endereço, www.hamamatsu.com, fabrica câmeras infravermelhas, Vidicom. E é fato, entre as diversas variedades de equipamentos fotográficos a bordo da Apollo 17, que também havia uma câmera de TV colorida Westinghouse, que podia ser usada no módulo de comando. Ela era portátil e montada, ou então montada no suporte. E é quase óbvio pensar em um equipamento de câmera semelhante para a suposta missão Apollo 20, de acordo com William Rutledge. De qualquer forma, o público é que vai julgar, que vai ser o juiz dessa história. Ele diz na entrevista, eu também acho, né? Seria uma prova definitiva que nós não estamos sozinhos no universo. Depois, seguindo a entrevista, ele conta que ele vivia, né, já deve ter morrido, na África. Né, ele diz que os textos que ele enviava pela internet tinha muito erro de ortografia. Eu também erro pra caramba, digitando o tempo todo. E não vejo concordância, não tem sinais da língua portuguesa no meu computador, é uma complicação para colocar. Você põe um acento agudo, aparece o número 8, então é um problema complicado. Então isso aí ele não levou em consideração. Ele diz que é um idoso com problemas de articulações e ele diz que o Rutledge sempre estava muito nervoso quando escrevia. Então no YouTube você vai encontrar alguns erros dos seus comentários, etc, etc. Né? Então ele dá essa pequena explicação de como é que estava o ex-astronauta. E ele começa então a entrevista falando: eu quero agradecer o tempo, a disponibilidade, blá blá blá, né? E ele começa então a entrevista. Qual o seu nome, quantos anos você tem, se é cidadão americano, etc. Às vezes seu inglês contém erros ortográficos, óbvio. O meu tem pra caramba, o português tem, imagina o inglês. Então ele fala, ele diz que ele foi para Ruanda, na África, por causa de uma mulher. Assim como eu fui para o Canadá por causa de uma outra mulher também. E estou aqui na Holanda por causa dessa mulher. E vou atrás dela. Pela galáxia fora. Então ele disse que essa mulher compartilhou muito a vida dele. Né? Compartilhou com ele a sua vida. E ele sempre foi muito sensível às mulheres nascidas na África. Ele disse que o ex-astronauta Buzz Aldrin também. Pois ele, inclusive, foi o único astronauta a participar de uma caminhada após a morte de Martin Luther King. É uma história não muito conhecida. Ele dizia que estabeleceu uma nova identidade em Kigali, em 1990. Ele dizia que as ruas lá não têm nome. Ele ficou no bairro de Nyamirambo até 94. A guerra civil o empurrou para o noroeste do país, perto da fronteira do Congo, em Kinshasa. As autoridades ruandesas não conheciam o passado dele, mas os amigos dele, sim.
O jornalista pergunta se podia contar algo alguma coisa sobre a vida dele. Ele diz que trabalhou na Avro e na Chance Volt, fábrica de aviões. Ele depois foi para a Força Aérea Americana. Ele gostava da Força Aérea Americana porque a Força Aérea Americana se preocupava com a habilidade das pessoas e não se elas eram brancas, negras ou chinesas, mulheres, etc. Já com a NASA era diferente. Ele dizia que todos os astronautas da NASA eram estudantes da West Point, Academia Militar de West Point. Né? Apenas Alan Bean, ele disse, era um artista. Armstrong era um filósofo e Aldrin um homem espiritual. Essas eram as exceções. Então, diz que a NASA não contratou ele. Foi a Força Aérea Americana, sim, que para aproveitar o conhecimento dele de estudo de tecnologia e geologia, etc. E ele fez algumas pesquisas sobre projetos de aviões de espionagem, né, de aviões russos, do MiG Foxbat 25, do MiG 25, eu já vi de perto, interessantíssimo. Estive perto de um agora, aqui na Holanda. Ele tinha habilidade para usar navegação por computador, que era uma novidade na época, e era um voluntário para o projeto Gemini. Alzaf lembrou que ele foi escolhido também para Apollo 20 porque era um dos raros pilotos que não acreditava em Deus. Depois ele mudou essa ideia, depois que se aposentou. Não acreditar em Deus fazia a diferença porque eles iam lidar com assuntos extremamente delicados. Então, o jornalista continuou perguntando se ele colocou as coisas online. Colocou, como eu disse a vocês, eu vou colocar aí os links, mas deixa eu passar aqui porque a reportagem é muito grande, é sobre o livro dele, está lá no livro dele, né? E aí ele começa a falar então sobre o projeto, né? Como é que eles encontram tem um trecho que ele fala da Apollo 19, que foi feita para fotografar tudo direitinho, e depois sobre como ele encontra a nave, né? A nave, suposta nave caída na cratera de Itzhak. Já nós vamos falar sobre isso aí. Pois bem, o relato dele já na Lua, entrando, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, é extenso, vai ficar um vídeo muito grande, é complicado depois para editar. Então ele fala o seguinte, nós entramos na grande nave espacial, que era triangular. As principais partes da exploração foram o seguinte, considerar, era uma nave muito antiga, muito antiga, que cruzou o universo há milhões de anos atrás. Ele achava que era 1,5 bilhão de anos. Ele estimou isso devido aos sinais geológicos que estavam incrustados na nave. Ela estava incrustada ali na beira da cratera. Havia uma formação geológica ali que mostrava isso. Mas isso é discutível, não é? Aliás, como tudo que está aqui. Então ele diz que havia muitos sinais de biologia no interior, restos antigos de uma vegetação em uma seção de uma espécie de motor. Rochas triangulares especiais que emitiam umas gotas que pareciam lágrimas, um líquido amarelo, né? E criaturas extrasolares, restos de criaturas colocadas em determinados compartimentos, restos de pequenos corpos, vivendo numa rede de tubos de vidro ao longo de todo o navio, de toda a nave, quer dizer. Mas a maior descoberta foram os 2 corpos, um deles estava intacto, né? Ele também descobriu uma espécie de, que eles chamavam de cidade na Lua, que achava que tinha conexão com essa nave. Na verdade, a cidade foi nomeada na Terra e programada como Estação 1, mas parecia ser um verdadeiro lixo espacial. Era uma sucata, tinha sido destruída, estava tudo desmontado. Haviam peças de ouro, apenas uma construção parecia intacta e nós a chamamos de catedral. Fizemos tomadas de peças de metal de todas as partes que estavam escritas com uma caligrafia que eles copiaram. A cidade, entre aspas, essa ruína, parecia ser tão antiga quanto a nave, mas era uma parte muito pequena. Então, aí ele entra já na descrição da Mona Lisa, que foi o nome dado a ET, né, a entidade biológica feminina que estava dentro da nave, da gigantesca nave. Mona Lisa. E aí o jornalista pergunta, como ela se parece, onde ela estava na época, e quando você descobriu na Lua, onde você acha que ela está agora? O Rutger responde, eu não me lembro quem nomeou a garota, se foi o Leonov, o astronauta russo, ou eu. Era uma entidade biológica intacta, humanoide, fêmea, com 1,65 m, genitalizada, com cabelos, tinha 6 dedos. Ele fala, eu acho que a matemática lá fora se baseia no número 6, em uma dúzia. Aparentemente ele achava que ela era uma piloto, né? Ela tinha um aparelho de pilotagem fixado nos dedos, nos olhos, ela estava sem roupa. Tivemos que cortar 2 cabos ligados ao nariz
E o Leonov desconectou o dispositivo dos olhos, você verá isso no vídeo, e começou a aparecer uma secreção com o que parecia ser um sangue, um biolíquido, que saíram e congelaram na boca, nariz, olhos e algumas partes do corpo. Algumas partes do corpo estavam em boas condições, cabelos, a pele estava protegida por uma fina camada de proteção transparente, e como dissemos ao controle da missão, a condição dela não parecia morta nem viva, parecia que estava em estado de hibernação. Nós não tínhamos informação ou experiência médica, mas Leonov e eu fizemos um teste, fixamos nossos bioequipamentos na entidade biológica e a telemetria recebida pelo cirurgião na Terra, no controle da missão, disse que foi positiva. Havia uma leitura qualquer. Então, algumas partes podem ser inacreditáveis agora, mas eu prefiro contar toda a história em outros vídeos. Essa experiência foi filmada no LM, né, na Aranha, que estava aterrissada no módulo lunar. Né, depois encontramos um segundo corpo destruído. Nós trouxemos apenas a cabeça dele para bordo. A cor da pele era cinzenta, cinza azulado ou com azul pastel. A pele tinha alguns detalhes estranhos acima dos olhos e na frente uma tira em volta da cabeça, sem nenhuma inscrição. O cockpit era cheio de uma caligrafia e formado por longos tubos semi-hexagonais. Essa entidade está na Terra e ela não está morta, ele falou na época. Mas eu prefiro postar outros vídeos antes de contar o que aconteceu depois. Ele disse que a questão do ouro, eu vou comentar mais já na frente, né? Eu estou rolando aqui a reportagem. É uma coisa incrível, se vocês assistirem o vídeo, depois começarem a futucar a internet, tem muita coisa escondidinha aí na rede que vocês podem... Eles usaram 3 câmeras de vídeo na Apollo, uma do Hoover, chamada GTCA, não era o nome de uma empresa, mas uma câmera colorida Westinghouse. Todas as 3 câmeras coloridas têm uma roda de cores que produzem um atraso de quadro de tempo ao transmitir para a Terra. E acho que seria possível para uma empresa restaurar uma boa imagem de TV se pegasse essas imagens. Né? A CSM tinha um monitor preto e branco que produzia imagens estáveis, nítidas, porque o foco era visível no monitor. A câmera LM tinha uma viseira de vidro. A câmera CSM foi usada uma vez no sobrevoo. Quando eles fizeram o sobrevoo, fizeram uma filmagem com essa câmera. Então o vídeo flyover, quando eles voaram por cima da região que eles iam aterrissar, foi feito em gravidade zero. Eu estava localizado na janela da esquerda, né, onde se dava para ver na lente de vidro de policarbonato as graduações que são utilizadas para auxiliar na aterrissagem, porque eles tinham uma janela pequena lateral para você controlar aquela nave para aterrissar. Tinha uma escala onde ele sabia que estava tocando o solo, a quanto ele estava do solo. Né? Então, o tubo Viticom era sensível à luz e uma grande quantidade de luz atrapalhava ele, causava quedas durante a transmissão. Ele apagava, voltava, apagava. As marcações e os números são usados para realizar um bom pouso, vocês vão ver no vídeo. Né? Durante o progresso da descida, numa descida quase vertical, nós tínhamos que colocar o número 60 no local de pouso e segurá-lo no alvo minutos antes do pouso. Tudo com joystick. Eu vou mostrar lá no final do vídeo a imagem desse joystick. Né? Então, essa é a história da Apollo 13. Né? E rende pra caramba. O que acontece? É uma história interessante. Ninguém pode provar nada. Eu sempre falo que na ufologia todo mundo tem razão, ninguém tem razão. O país que responsável por essa missão é muito habilidoso em forjar histórias. Forjou algumas que eu não posso falar aqui. Quem anda nessa trilha sabe muito bem. Então aí as histórias são emboladas com a realidade. Então você tem que separar o joio do trigo e ver que tem alguma coisa ali. Na verdade, nunca ninguém explicou porque nenhum país voltou. Agora, como houve a separação, a divisão da liderança mundial, agora nós estamos no mundo multipolar e não vai voltar mais a ser unipolar, pelo menos por enquanto, cada um está correndo atrás. E quem bobear vai perder. Por isso esse desespero que houve agora para lançar essa nave, que foi preciso 4 tentativas, e na hora que subiu, a ordem foi que os jornalistas desligassem suas câmeras fotográficas, não fotografassem a decolagem dessa nave, da Artemis, porque quando ela decolou, destruiu toda a torre de lançamento, causou um estrago ali impressionante.
Eles vão ter que rever o projeto. É impressionante que eles hoje não conseguem reproduzir aquilo que eles fizeram no passado, com os grandes foguetões que eles tinham. Quem está na frente agora é a China. É a Índia. É o Japão, usando foguetes da Agência Espacial Europeia. É Israel. Israel também mandou uma nave à Lua. Não conseguiu aterrissar o roverzinho, né? Ele perdeu o controle, mas a sonda está em órbita. Ela tem que lembrar também que a China tem um Jeep em Marte, mas ninguém vê nada deles. Não é? Mudou tudo. E se for assim, eu acho ótima essa concorrência. Vamos saber de muita coisa. Tá? Por enquanto é só. Esse é o vídeo dessa semana, para a gente espairecer um pouco. Vai lá no YouTube, Futuca Apollo 20, vai ver coisa pra caramba. E depois vai no site da NASA, olha no mapinha, no Google, na Lua, vai procurar, amplia, se informe. Divirtam-se, para poder refrescar um pouco nessa semana tão tensa que vocês estão passando aí no Brasil e aqui também. Copa do Mundo eu não acompanho. Já deixei de acompanhar a Copa do Mundo desde aquela vez que o Brasil perdeu para a França. Aqui, eu estava em Frankfurt nesse dia. Foi dali em diante que todo mundo parou para amarrar chuteira, etc. Eu falei, nunca mais eu assisto isso. Quero nem saber. É uma máquina de lavar dinheiro. Não, já foi. Então é isso. Um abração a vocês. A Madalena manda um abraço. Acabou de entrar uma mensagem dela aqui. Está na casa da Conetinha. E eu vou preparando o vídeo para a próxima semana. Vamos continuar sempre mudando um pouco de assunto às vezes para dar uma espairecida. Se cuidem. Não percam a esperança. Bom, aí nós temos a imagem do Rutger, que foi o provável comandante da Apollo 20, quando era piloto da Força Aérea Americana, no seu tempo de tenente, né? Logo depois nós vamos ver algumas imagens da suposta casa onde ele morou, lá em Ruanda. Em seguida nós temos a imagem da cratera Itzhak, onde podemos ver lá o charutão, a nave, a suposta nave, né, que teria caído no lado oculto da Lua. Vocês podem verificar agora pelas coordenadas que eu estou colocando aí, né? Quem quiser pesquisar, estão aí as coordenadas. Em seguida nós temos o logo da missão conjunta Estados Unidos-União Soviética, né, Soyuz e Apollo. Essa foi real, não é nenhuma conspiração. E algumas imagens que eu tenho dos manuais de pilotagem do módulo lunar, né, da cápsula Apollo. Vocês terem só para ilustrar, esses manuais são muito bem didáticos, né? Tem informação pra caramba. É evidente que não deu para colocar tudo aí, mas é impressionante o nível de tecnologia que eles tinham. E logo em seguida as imagens do EB, né? A entidade biológica que eles provavelmente recuperaram. Os vídeos eu coloquei o link aí embaixo na descrição do nosso vídeo para que vocês possam pesquisar melhor, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês, um bom domingo e até a próxima semana. Um abraço meu e da Madalena. Bye, bye!